Olá! Hoje vamos falar sobre Maus. Maus é um HQ. Para quem não conhece HQ, é um livro com ilustrações. Parece um gibi, mas ele é bem grandinho e ele é super interessante porque ele fala sobre nazismo barra holocausto, onde foi o maior genocídio da história, né? Onde morreram 6 milhões de judeus. E o pai do autor, ele conta a história de como ele sobreviveu ao Holocausto. E ele acaba escrevendo esse HQ em homenagem ao pai dele. É um livro muito pesado, porque ele conta toda a trajetória dele, de como ele fez para sobreviver à Segunda Guerra Mundial e não ser exterminado com os outros judeus. É uma história muito triste, é uma história muito pesada. Para vocês terem uma noção, a esposa dele também sobrevive, mas ela sofreu tanto, tanto, que ela cometeu suicídio no final. Ela lutou tanto para sobreviver e no fim ela comete suicídio porque ela não aguenta todo aquele sofrimento que aconteceu com ela. E este livro é tão pesado que eu vou ler para vocês o início dele, que é muito triste, muito triste. Você não tem noção de como os judeus sofreram até você parar para ler um livro. Porque na escola você aprende e não tem muita noção do que aconteceu na Segunda Guerra. Você tem noção da história, mas você não sabe o que cada um passou. Quem sobreviveu e conta a história, você tem um pouco de noção do que eles passaram. Eu vou ler só o início do livro para vocês. Sem dúvida, os judeus são uma raça, mas não são humanos. Assinado Adolf Hitler. É muito difícil você começar a ler um livro e já ler isso. Você imagina para quem era judeu e teve que passar por tudo isso. Este livro é meu, quem quiser emprestado, fique à vontade, pode me pedir emprestado. E este livro é interessante porque ele é uma representação antropomórfica, ou seja, tem animais representando os personagens. Por exemplo, os ratos, eles são os judeus, os gatos, eles são os nazistas, os porcos, eles são os poloneses e os cachorros são os norte-americanos. Então, ele conta toda a trajetória do pai dele na Segunda Guerra Mundial, como ele sobreviveu, como ele foi para Auschwitz, que é lá que os judeus eram exterminados pelos alemães, e ele conseguiu sobreviver. Do jeito dele? Sim, foi do jeito dele. Foi difícil, foi pesado, mas ele conseguiu sobreviver. É um livro que todo mundo deve ler, porque é história, gente. Vamos ler um pouquinho mais, vamos aprender mais sobre a história, porque é tão importante, tão interessante. E uma observação interessante que na Alemanha este livro é utilizado nas escolas. Nas aulas de história, este livro é utilizado. Poderiam utilizar no Brasil, né, gente? Ou pelo menos os pais começarem a comprar, ler e depois ler para seus filhos. Porque eu sei que é pesado, mas tem adolescentes aí que já têm idade para começar a ler sobre isso e entender mais um pouquinho sobre a história, né? Espero que vocês tenham gostado e obrigada.